O concreto que vocês estão vendo já foi lançado, já está endurecendo e muita gente diria que o trabalho já está finalizado. Então por que tem uma pessoa jogando água em cima dele? Bom, ao contrário do que muita gente imagina, o concreto não endurece simplesmente por estar secando. Mesmo ele parecendo pronto por fora, ele ainda tem uma reação química muito importante acontecendo dentro dele. E é justamente essa reação química que explica o porquê que ele precisa de mais água mesmo depois de ser lançado. Para entender isso, primeiro a gente precisa lembrar do que é feito o concreto. O concreto é um material formado pela composição de cimento, areia, brita e água. E nesse vídeo a gente vai tratar principalmente da relação entre o cimento e a água, que juntos vão fazer uma hidratação do cimento. E essa é uma das reações que acontecem no material que fazem com que o concreto ganhe muita resistência e fique com aquela aparência rígida que a gente conhece. Então a água não está ali só para ajudar a misturar todos esses materiais, ela participa ativamente no ganho de resistência do concreto. E se você gosta desse tipo de conteúdo que eu explico a engenharia de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais prática, se inscreve no canal e deixa um gostei, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Agora imagine esse concreto logo depois de ser lançado. Ele está ali na obra, exposto ao ambiente. Vai ter o sol, vento, temperatura, e dependendo das condições, a água presente principalmente na superfície pode começar a evaporar muito rápido. E é aí que começa o problema, porque enquanto parte dessa água é perdida para o ambiente, as reações de hidratação ainda estão acontecendo no concreto. E se perder essa água de uma forma muito intensa, isso pode prejudicar as condições para que essa reação aconteça de uma forma adequada. E essa perda de água pode trazer alguns problemas. Um deles é a formação de fissuras, e que pode aparecer desde as primeiras horas depois da concretagem. Se a superfície do concreto começar a perder água, dependendo de como for isso, se for muito rápido, muito intenso, esse concreto pode se contrair e nessa contração intensa podem aparecer as fissuras. Mas não é só uma questão de aparecer uma trinca visível. Um outro grande problema que pode acontecer é a perca de qualidade desse concreto, e isso pode prejudicar o desenvolvimento das propriedades de resistência desse material. Então, mesmo ele parecendo resistente por fora, ainda tem um processo acontecendo para com que ele ganhe toda a sua resistência. E é justamente para evitar toda essa perda de água que a gente faz um processo muito importante na concretagem, a cura do concreto. E é justamente essa cura que vai fazer com que a gente mantenha as condições adequadas para que esse processo de hidratação ocorra da melhor maneira possível. No fim das contas, a gente quer evitar com que o concreto perca água rápido demais. A gente quer que ele mantenha as condições necessárias para que o processo de hidratação do cimento aconteça da melhor forma. Só que tem um detalhe importante. Quando a gente fala em cura do concreto, isso não significa necessariamente pegar uma mangueira e jogar água. Existem várias formas de fazer isso. Bom, a gente pode manter a superfície úmida usando água, a gente pode usar uma manta úmida que molha o concreto, a gente pode cobrir a superfície com algum material que evite evaporação, ou a gente pode usar algum produto que crie alguma película sobre esse concreto, evitando com que ele perca muita água para o ambiente. Então o objetivo é sempre parecido, evitar com que o concreto perca água enquanto ele está se desenvolvendo. E isso também não quer dizer que quanto mais água a gente jogar, melhor. E nem que é só chegar com uma mangueira e começar a lavar o concreto. Se a gente joga um jato de água muito forte no concreto fresco, isso pode destruir o material. Então existe uma forma certa, um tempo certo e um momento correto para a gente fazer essa cura do concreto. Lembra, a ideia não é encharcar o concreto, mas sim controlar a sua perda de água. Então voltando para aquela pergunta do começo, por que a gente continua jogando água no concreto depois que ele é lançado? Justamente para a gente controlar essa perda de água e fazer com que as reações de hidratação do cimento ocorram da melhor maneira possível, porque são essas reações que vão fazer com que o concreto ganhe a sua resistência para que ele consiga suportar a estrutura. Agora comenta aqui embaixo, você já tinha visto alguém jogando água em cima do concreto e sabia por que ele estava fazendo isso? E se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Até mais!